Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929, na cidade de Atlanta, Geórgia, nos Estados Unidos, um sul ainda profundamente marcado pela segregação racial. Seu nome de batismo era Michael King Jr., mas o destino já soprava ventos de mudança. Seu pai, após uma viagem à Alemanha onde se inspirou na vida do reformador protestante Martinho Lutero, decidiu mudar seu nome para Martin Luther King Sr., e também o do filho, transformando o menino em herdeiro simbólico de uma revolução. Uma família que carregava a fé como herança. Martin nasceu em uma casa que respirava fé, luta e tradição. Seu pai era pastor batista da histórica Igreja Batista Ebenezer, um líder firme contra o racismo e defensor da educação. Sua mãe, Alberta Williams King, era professora e organista na mesma igreja. Vinha de uma família respeitada entre os negros de Atlanta, conectada com os movimentos de valorização da negritude e dos direitos civis. Essa dupla, mãe e pai, foram suas primeiras bússolas morais. A casa dos King era um refúgio de valores, mas também um espelho constante da dura realidade do mundo externo. Era um lar onde se lia a Bíblia, se discutia justiça e onde se acreditava, profundamente, que a educação era a chave da libertação. Um menino curioso e precoce. Desde pequeno, Martin se mostrava diferente. Era um menino extremamente observador, de fala suave mas pensamento agudo. Ainda pequeno, fazia perguntas que desafiavam adultos. Papai, por que as pessoas brancas nos tratam assim? Mãe, se Deus ama a todos, por que existe tanto ódio? Aos 5 anos, Martin já demonstrava grande inteligência e sensibilidade. Era talentoso nos estudos, possuía uma memória poderosa e logo se destacou como um orador nato. Aos 6 anos, viveu um dos traumas mais dolorosos da infância. Um amiguinho branco foi proibido pelos pais de brincar com ele. A explicação foi direta: você é negro. Esse episódio não apenas entristeceu Martin, mas acendeu nele uma centelha de inquietação. Como pode um simples fato, a cor da pele, determinar o valor de alguém? A dor virou indignação silenciosa, que mais tarde ganharia voz nas ruas, nos púlpitos e na história. Educação como revolução silenciosa. O pequeno Martin se refugiou nos livros, nos hinos da igreja e nas palavras dos adultos que admirava. Com apenas 15 anos, ele pulou 2 anos escolares e foi aceito no Morehouse College, uma renomada universidade negra. Lá, estudou sociologia, teologia e filosofia, e começou a moldar sua visão de mundo. Foi em Morehouse que King conheceu Henry David Thoreau, com seus escritos sobre desobediência civil, e entrou em contato com o pensamento de Mahatma Gandhi. O conceito de resistência não violenta ainda era distante, mas começava a se insinuar no coração do jovem pastor em formação. A injustiça é uma ferida que clama por cura. E a cura começa quando paramos de aceitar o inaceitável como normal. Citação atribuída a ele durante os anos de faculdade. O chamado da fé. Em 1948, Martin se formou em sociologia e ingressou no Seminário Teológico Crozer, na Pensilvânia. Foi um dos poucos alunos negros da instituição, e sofreu preconceito, mas, ao invés de se recolher, se destacou. Tornou-se presidente da turma, ganhou prêmios em debates e aprofundou seus estudos em filosofia religiosa. Nessa época, King teve uma profunda crise espiritual. Começou a questionar as doutrinas tradicionais e buscava conciliar fé com ação social. Percebia que não bastava orar por justiça, era preciso vivê-la, exigir sua concretização. Em Crozer, teve contato com filósofos como Hegel, Kant e Nietzsche, e também com os escritos de Reinhold Niebuhr, que o influenciaram profundamente na ideia de que o mal deveria ser confrontado com firmeza, mas sem reproduzir o ódio. Amor, companheirismo e destino. Foi em Boston, onde cursava doutorado na Universidade de Boston, que conheceu Coretta Scott, uma jovem talentosa, cantora lírica, culta e politicamente engajada. Ele se apaixonou imediatamente. Coretta não era apenas uma companheira, mas uma alma gêmea ideológica. Compartilhavam os mesmos sonhos, e os mesmos medos. O casamento dos dois se deu em 1953. Um ano depois, ele completava o doutorado em teologia sistemática com a tese Uma comparação das concepções de Deus em Paul Tillich e Henry Nelson Wyman.
Logo após, aceitou o cargo de pastor na Igreja Batista da Dexter Avenue, em Montgomery, Alabama. A semente estava plantada, e a história estava prestes a ser escrita com sangue, suor e esperança. Martin Luther King Jr. não foi apenas um símbolo, foi um ser humano de carne e osso, que transformou o sofrimento em força e a fé em movimento. A explosão de Montgomery. O ano era 1955. Martin, recém-casado com Coretta Scott King, também uma ativista refinada e culta, vivia seus primeiros anos como pastor. Quando Rosa Parks foi presa, o boicote aos ônibus unificou a comunidade negra. Mas isso teve um custo. A casa de Martin foi bombardeada com sua esposa e filha dentro. Ele foi preso e fichado, tornando-se o inimigo número 1 dos segregacionistas. Mesmo assim, ele respondeu com calma e oração: "Se eu for parado, nosso movimento continuará. Se eu morrer, outros se levantarão." O boicote deu certo. A Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional a segregação nos ônibus. Foi uma vitória do povo, e o nascimento do líder nacional. Birmingham, a cidade mais segregada dos Estados Unidos. Em 1963, Martin foi preso novamente após liderar protestos pacíficos em Birmingham, Alabama. Foi ali que escreveu a célebre Carta da Prisão de Birmingham, respondendo a pastores que pediam paciência. Ele rebateu: "Esperar significa nunca. Liberdade nunca é voluntariamente dada pelo opressor, ela deve ser exigida pelos oprimidos." Nessa mesma campanha, King e seus aliados usaram uma tática radical: colocaram crianças nas marchas. A cena de jovens sendo atacados por cães policiais e jatos d'água chocou o mundo, e virou o jogo político. A marcha sobre Washington e o sonho imortal. No mesmo ano, King liderou a marcha sobre Washington por empregos e liberdade. Foi lá que, diante de uma multidão de 250 mil pessoas, ele improvisou a frase que entraria para a história: "I have a dream." Essa frase não estava no discurso original. Ele foi inspirado por uma cantora gospel amiga, Mahalia Jackson, que gritou do fundo do palco: "Fale do sonho, Martin." E ele atendeu ao chamado. De Selma a assinatura histórica. Em 1965, liderou a famosa Marcha de Selma a Montgomery, exigindo direito de voto. No caminho, os manifestantes foram brutalmente espancados na ponte de Mumpetus. O episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. As imagens comoveram a opinião pública, e o presidente Lyndon B. Johnson assinou, meses depois, a Lei dos Direitos de Voto de 1965. A guerra, a pobreza e a rejeição. Em seus últimos anos, King passou a ser visto com desconfiança, até por alguns aliados. Quando denunciou a Guerra do Vietnã, parte da elite o abandonou. Ele dizia: "Os Estados Unidos são o maior provedor de violência no mundo de hoje." Também iniciou a campanha dos pobres, para denunciar as desigualdades econômicas que atingiam brancos e negros. Ele foi chamado de comunista, ameaçado pelo FBI e espionado. Mas não recuou. Hábitos, manias e humanidade. King era viciado em palavras. Tinha cadernos com centenas de frases, salmos e citações. Sofria com insônia e crises de ansiedade, mas escondia isso em nome da causa. Amava jazz e poesia, e dizia que a música era um bálsamo para a alma do guerreiro. Coretta, sua esposa, era seu esteio e também uma ativista eloquente, que o desafiava e apoiava em igual medida. Martin inspirava pelo exemplo. Ele nunca revidou uma agressão, mesmo quando cuspido ou agredido. Dizia: "A verdadeira medida de um homem não está em como ele se comporta nos momentos de conforto, mas em como age diante da controvérsia." O último discurso, como um presságio. Era 3 de abril de 1968. Martin Luther King Jr. estava em Memphis, Tennessee, apoiando uma greve de trabalhadores da limpeza urbana, homens negros que ganhavam pouco e eram tratados como invisíveis. Naquela noite, em um pequeno templo chamado Igreja de Mason Temple, Martin proferiu seu último e mais profético discurso. "Eu estive no topo da montanha. Eu vi a terra prometida. Talvez eu não vá chegar lá com vocês, mas quero que saibam esta noite que nós, como povo, chegaremos."
O público mal sabia que aquelas palavras seriam seu adeus ao mundo. 4 de abril de 1968, a bala que tentou calar um sonho. No dia seguinte, enquanto estava na sacada do motel Lorraine, Martin foi assassinado com um tiro no rosto, aos 39 anos. A América parou. O mundo chorou. Multidões saíram às ruas. Igrejas tocaram sinos. Presidentes interromperam pronunciamentos. Coretta Scott King, com os filhos pequenos, continuou a missão do marido com firmeza, transformando a dor em propósito. O legado que ninguém pode enterrar. Martin Luther King Jr. se foi fisicamente, mas suas ideias viraram raízes profundas. Hoje, ele é homenageado com um feriado nacional nos Estados Unidos, Moleque Day. Nome de milhares de ruas, escolas e bibliotecas pelo mundo. Símbolo universal de paz, justiça e amor. E seu sonho vive, em cada marcha pacífica, em cada ato de justiça, em cada jovem que ousa sonhar com um mundo melhor. Frases que eternizam seu espírito. A verdadeira paz não é apenas a ausência da tensão, é a presença da justiça. No final, não nos lembraremos das palavras dos nossos inimigos, mas do silêncio dos nossos amigos. A fé é dar o primeiro passo mesmo quando você não vê toda a escada. O que aprendemos com Martin Luther King Jr.? Que o amor é mais forte que o ódio. Que a coragem não precisa de violência para vencer. Que um só pode inspirar milhões, mesmo que seja perseguido, calado ou abatido. King nos convida a viver com propósito. A não aceitar o mundo como ele é, mas como ele pode ser. E você, notável? Em que ponto da sua vida você está enfrentando a injustiça? Qual é o seu sonho que ainda não foi proclamado? Quem você pode inspirar com a sua caminhada? Porque a vida de um notável nunca termina com um ponto final, mas com uma vírgula, que convida outros a continuarem a história. Se essa história tocou você, curta o vídeo, compartilhe com quem precisa de coragem e se inscreva aqui no canal Vida Notáveis para mais histórias que mudam vidas.